Olá, está no ar mais um Alesp Conecta. Nesse programa aqui da Rede Alesp, a gente recebe especialistas da área da saúde, educação, economia e cultura para falar dos temas que mais representam aqui a nossa sociedade paulista. E hoje a gente vai falar sobre um assunto importante, que é a doação de sangue. Para isso, a gente recebe a Marina Braga, ela que é a nossa convidada de hoje, representa, então, o Hemocentro aqui da USP, né, Marina? Seja bem-vinda ao Alesp Conecta de hoje. Obrigada, a gente que agradece, viu, a oportunidade. Marina, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, eu queria que você explicasse um pouquinho o que você faz aí no Hemocentro, né? Você faz parte da área de assistência social e queria que você destacasse um pouquinho da importância da doação de sangue também. A gente sabe que tem muitos preconceitos envolvidos ainda nessa questão, né? Eu trabalho no Hemocentro, né, há 12 anos, né, e na captação de doadores, né, na parte da comunicação social. Então, faz esse trabalho para poder conseguir, né, com que os doadores criem um hábito, né, e sempre voltem para fazer a nova doação, né, ou retornem, né. É o que a gente sempre fala, né? Aqui no Brasil não se tem o hábito da doação, né? Se as pessoas doassem, né, com regularidade, o homem 4 vezes ao ano e a mulher 3 vezes ao ano, a gente não ia ter tanta falta de sangue, né, nos estoques, nem de tipos específicos também, né? Perfeito. Marina, a gente sabe também, para explicar um pouquinho para o nosso telespectador, os homens podem doar a cada 3 meses e as mulheres a cada 4 meses. E vocês conseguem ter uma noção, verificar quantas pessoas vão aí regularmente, ou se elas vão uma vez e aí demoram para voltar? Como que é essa frequência? Nós temos, a gente classifica como doadores de repetição, doadores esporádicos e doadores novos, né? Os doadores novos, normalmente, eles vêm porque alguém convidou, ou eles viram na televisão, né? Mas a maioria vem para reposição mesmo, como se viesse com a intenção, assim, de alguém ter pedido, né? Ah, meu primo tá precisando, minha mãe, minha tia, né? E aí eles acabam vindo e alguns se fidelizam com isso, né? Acabam voltando outras vezes. Outros ficam esperando, né? Sempre ter essa oportunidade de alguém chamar para ele poder ir doar, né? Então, assim, o que a gente costuma falar sempre é que as pessoas podem doar sem ter um nome, sem ter uma pessoa de referência, porque o hospital tá cheio de gente precisando, né, de tudo quanto é idade, desde bebê até idoso, então pode até escolher o paciente, né? Não é alguém que ele conhece, né, para poder ajudar, mas que é o que a gente fala da solidariedade mesmo, né? Que é você doar sem saber quem, né? Para quem você está doando, né? Realmente é solidário, né? A gente percebe bastante que tem essas campanhas de amigos e familiares, né, que infelizmente precisam dessa doação de sangue e aí pedem para que as pessoas próximas façam essa doação. Mas também não precisa ser necessariamente para o tipo sanguíneo dessa pessoa, justamente para ajudar a abastecer o estoque de sangue de vocês, né? E é interessante porque tem um número, se eu tiver errada você me corrija, mas uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas, é isso mesmo? É isso mesmo. O doador ele doa uma bolsinha, né, uma bolsa de 450 ml de sangue total, que é o que a gente chama, né? Nesse sangue total tem todos os hemocomponentes, hemácia, plasma, plaqueta. Então, assim, no mínimo são 3 vidas. Aí, se precisa de algum hemocomponente específico, né, que o pessoal consegue ainda transformar num quarto hemocomponente para poder transfundir, né? Então, assim, é de 3 a 4 vidas, sim, uma pessoa pode salvar com aquela bolsinha de 450 ml, né? Então, por isso que a gente sempre fala, realmente, quando um paciente precisa, não tem a necessidade de repor só aquele tipo. Vamos supor, o doador, o paciente é O, então eu vou arrumar só pessoas que têm o tipo O. Não precisa, a gente precisa de repor o estoque.
Até porque quando o paciente ou quando acontece uma urgência, uma emergência, não dá tempo da gente esperar a família se mobilizar para poder fazer a doação, né? A gente tem que pegar o que está no estoque. Então, é um banco mesmo, as pessoas depositam lá, né, as pessoas doam, e eu tenho que ter sempre disponível para essas urgências e emergências. Então, quando os familiares vão, né, conseguem fazer essa reposição, para nós é muito importante. Aqui em Ribeirão Preto, né, nós somos referência nacional, né, tem o HC, então, assim, tem gente do Brasil inteiro em tratamento aqui. Então, às vezes eu não consigo, às vezes tem gente que precisa de sangue, que é lá da Bahia, do Rio Grande do Sul, e como que eu vou repor? Como que esse familiar vai vir aqui, né? Eu dependo da solidariedade do pessoal de Ribeirão mesmo, né? E das cidades da região. O Hemocentro, só em Ribeirão, ele atende 6 hospitais, né? E aqui na nossa região, né, são mais de 40 cidades. Então, eu tenho que colher aqui 4 mil bolsas só em Ribeirão, né? Mas eu atendo mais de 30% do estado de São Paulo, porque eu tenho mais 8 unidades espalhadas, né? Aqui na região, né? E aí eu preciso de 11 mil bolsas para conseguir atender todos os hospitais. Então, assim, é muito sangue que a gente precisa, muito. Nessa época de pandemia, as cirurgias deram uma diminuída, né? Mas as coisas estão retornando, elas estão voltando aos poucos, né? Tem algumas cirurgias voltando a acontecer. Então, assim, a necessidade é diária. Entendo. E como que funciona essa questão da fidelização, né? Porque, por exemplo, aí é uma cidade talvez menor, né? E tem cidades que ainda sejam menores aí, e não quer dizer que não precisem de sangue, né? Às vezes até precisam mais, porque por ser uma cidade com poucas pessoas, muitos acabam não fazendo essa doação. Como que vocês trabalham essa fidelização, né? Para que essas pessoas sejam esses doadores, então, de repetição, e não que apenas doem uma vez, às vezes por conta de um parente ou amigo próximo, mas que continue doando, né? Que continue tendo essa consciência da importância da doação. Então, a gente tem que sempre estar fazendo esse trabalho de conscientização, porque assim, a gente não pode convencer as pessoas, a gente tem que conscientizar. Convencer não adianta, assim, não vai resolver o problema, resolve de imediato. Então, assim, a pessoa tem que ter consciência da necessidade, consciência de que vários pacientes precisam e que um dia ele também pode precisar, alguém da família dele, né, pode precisar, a gente não sabe, amanhã, hoje a gente está bem, amanhã a gente pode atravessar a rua, acontecer alguma coisa, a gente precisar de sangue, né, quantos relatos que a gente não ouve, né, de familiares que falam, eu nunca tinha prestado atenção e saber o quanto é difícil quando a gente precisa pedir para que as pessoas doem, né, e conseguir doadores para poder fazer, né, a doação para poder fazer essa reposição. Então, assim, só quando, o que a gente ouve muito, só quando a gente passa por isso é que a gente sabe o quanto é importante. E eu tenho várias pessoas que, assim, às vezes eles começam com um trabalho para alguém da família, né, que alguém precisou, e eles se conscientizam. E aí tem várias pessoas que querem continuar fazendo esse trabalho. Aí eles viram referência na cidade, para poder estar conseguindo um transporte, né, da prefeitura. A gente precisa muito do apoio das prefeituras, né? A gente realiza algumas coletas fora daqui de Ribeirão, né, nas cidades da região. Eu não consigo atender as 40 cidades, né, mas a gente procura sempre fazer esse trabalho. E a fidelização é a partir disso, é fazer com que a pessoa tenha consciência de que se a pessoa não doar o sangue, a gente não tem como ajudar também. O Hemocentro não tem como salvar vidas se as pessoas não doarem sangue. E Marina, você tocou nesse assunto, eu queria destacar o papel das políticas públicas, né, dos representantes, dos nossos governantes, incentivar também a doação.
como você bem disse, às vezes necessita de transporte. A pessoa de uma cidade, do interior, às vezes a coleta é em um ponto do outro lado da cidade, ou até mesmo na cidade vizinha, e acaba não indo doar por isso, né? Eu queria que você destacasse a importância dos nossos representantes também fazerem políticas públicas sobre o tema da doação. Na verdade, assim, a gente precisa do incentivo em todos os sentidos, né? O Hemocentro, ele é uma empresa como qualquer outra, nós temos funcionários, né? E às vezes a gente realiza essas coletas, né, nas cidades. Então, eu tenho cidade que às vezes eu consigo ir 2 vezes por ano. Então, ela acha que eu indo 2 vezes por ano já tá bom, a parte dela já tá feita, né? Mas às vezes ela pega muito mais bolsa do que a gente colhe 2 vezes por ano. Então, assim, o certo seria que o Hemocentro, na verdade, ele foi criado para se fazer a coleta no Hemocentro, né? O certo seria que as pessoas fossem até o Hemocentro, mas a gente sabe dessa dificuldade, né? Não existe uma verba para captação, por exemplo. E o doador, às vezes, ele não tem condições de vir ao Hemocentro. Como que eu posso fazer para doar sangue? Por exemplo, a gente não tem uma verba para, de repente, destinar a vale transporte, né? Para ele poder pegar o ônibus e ir. Né, como você falou, o governo mesmo, a gente tem uma campanha de doação por ano, né? A gente recebe às vezes um pouco de material que é distribuído para todos os hemocentros do Brasil. Então, assim, falta sim incentivo em todos os sentidos, né? As políticas públicas elas têm que ser estimuladas em todos os sentidos, em todas as esferas. Não é só na municipal, é na estadual e é na federal também, né? Então, assim, tem muito para se caminhar ainda para a gente conseguir melhorar a doação de sangue, né? Nesse sentido, porque a gente precisa sempre estar lembrando a população da falta, da necessidade, o Hemocentro está precisando, sempre a gente tem que ir na mídia, né? E não existe, como eu falei também, até para a gente trabalhar com marketing, para poder fazer uma campanha mais elaborada, ter um outdoor numa cidade. A gente normalmente pede, né, acaba vivendo de patrocínio. Você pode me patrocinar um outdoor? Você pode fazer uns folders? Sei lá, alguma coisa. Então, a gente vive tentando fazer o melhor que a gente pode. E, Marina, as campanhas focam também num determinado período do ano, né? Que falam que é o período das férias escolares, férias não só escolares, mas às vezes os pais, né, querem acompanhar os filhos nessas férias. E também tem bastante acidente de trânsito, infelizmente, né? Nesses períodos, que é quando essa campanha se intensifica. Isso é real, realmente? Vocês precisam mais nesse período? Tem algum período no ano que vocês precisam mais? Mas também, independente disso, é importante destacar que o ano todo é tempo para fazer a doação, né? Mas vocês têm algum período que vocês acabam ficando com um abastecimento menor? Os piores períodos para nós são nos feriados prolongados, porque o pessoal viaja, né? Tá todo mundo às vezes preocupado, né? A época de festas, de final de ano, todo mundo preocupado. Então, assim, essas são as épocas que a gente mais sofre, né? E questão assim de acidente e tal, tem os acidentes, sim, né? A gente não pode falar que eles não existem, eles existem, mas não é a única situação para que o sangue é usado, né? Então a gente tem bastante cirurgia de urgência, de emergência, os transplantes, e a gente tem os pacientes com doenças hematológicas. Eles dependem do sangue a vida toda. Às vezes eles começam a fazer transfusão com meses de idade e vai até a fase adulta, até a velhice. Então, assim, é importante destacar isso também, que na verdade, a necessidade é diária, né? Porque os hospitais, todo dia, eles estão consumindo sangue, né? E aí, por isso a importância a gente sempre procura fazer campanhas em todos os feriados que tem prolongados, né? É sempre colocando, a gente vai estar aberto, o Hemocentro funciona todos os dias, a gente não fecha nos feriados, né? A gente funciona todos os feriados. O único dia que a gente fecha no ano é dia 25 de dezembro e dia 1º de janeiro, né?
E agora que a gente recente, esse ano a gente fez um teste no Dia dos Pais, Dia das Mães, porque realmente a população não comparece nesses dias em que se comemora alguma data, né? Então, assim, os piores momentos são os feriados prolongados e, claro, que as férias escolares, né, a gente vê que o estoque diminui porque as pessoas estão viajando, né, estão com seus familiares, a época de julho, de janeiro, tem o carnaval, que é fevereiro, aí chega maio, junho, que começa o frio, então também a gente tem essa dificuldade. Agosto é um mês também complicado, né, que o pessoal tá voltando. Então, na verdade, é o ano todo mesmo, não tem. Todo ano, É porque toda semana. não é uma prioridade, né? Então, qualquer coisa acaba sendo um empecilho, né, para doação. Ah, deixa para depois. Ah, agora eu tô um pouco atarefada ali. Tô de férias agora na hora de pensar nisso. Então, como você disse, a gente não tem essa cultura, né, de fazer a doação com frequência. E então eu queria começar a desmistificar algumas coisas, né? Como que é feita a triagem? Quem pode fazer a doação? Assim, qualquer pessoa, né, pode se candidatar a ser um doador, desde que tenha 18 até 69 anos, né? Ele pode fazer a doação. Ele chega com um documento oficial com foto em qualquer hemocentro ou banco de sangue. E aí ele faz um cadastro, né? A gente gera um número para ele de doador. E aí ele vai passar pelas orientações preliminares, né, que é do meu setor. A gente oferece o cadastro de medula óssea no nosso hemocentro, se o doador quiser, tiver interesse em fazer o cadastro, ou saber como é que funciona, né? Então a gente explica como é que funciona a doação e o cadastro da medula óssea. E a gente reforça os passos onde ele vai, né, onde ele vai passar, né, o fluxo de doação, né? Porque os doadores chegam às vezes vai doar a primeira vez, a pessoa está ansiosa, ele fica meio perdido. Então ali é como se fosse um acolhimento, para ele se sentir mais à vontade, para ele tirar dúvida e para a gente reforçar a sinceridade na entrevista, né? Que é sempre importante. Depois ele vai para a pré-triagem, né? Que ele vai ver a pressão, a temperatura agora está sendo vista na entrada, né? Por conta dessa pandemia. Então ele vê a temperatura na entrada, ele vê o pulso, a pressão, faz o teste de anemia. E se ele conseguir passar, né, nessa fase, porque às vezes as pessoas estão com pressão alta, estão com batimento cardíaco mais baixo, ou está com anemia, então ele não vai poder fazer a doação, ele não continua, né? Depois ele vai para a entrevista com a enfermeira, né? Ali é sigilosa a entrevista, né? E aí, se ele conseguir, né, passar pela entrevista, aí ele vai para a doação, né? A doação demora de 8 a 10 minutos, mais ou menos, né? A coleta em si. E depois ele tem a parte do lanche ainda, né? Que a gente oferece para o doador. É importante frisar para os doadores que a doação de sangue não precisa ser feita em jejum, né? Tem muita gente que às vezes vai doar sangue no período da manhã e às vezes relaciona, né? Porque vai colher exame, tem que estar em jejum e que para doar sangue também. Não precisa estar em jejum, a pessoa pode tomar o café da manhã normalmente. Ela só não pode comer coisa muito gordurosa, né? E agora, se ela for almoçar, aí de repente for doar no período da tarde, aí tem que aguardar 3 horas para poder fazer a doação. Legal destacar esses pontos, né? A gente tem esse mito mesmo que precisa estar em jejum e isso até pode prejudicar, né? As pessoas quando doam já ficam um pouco fracas, né? E aí, às vezes, sem alimentação, isso pode prejudicar. E sobre, por exemplo, piercings, tatuagens, como que faz, né? A pessoa pode fazer a doação? A tatuagem é o seguinte, a gente sempre orienta 1 ano, né, a tatuagem, mas se ele for no estúdio de tatuagem e quando ele fizer a tatuagem, ele pegar uma declaração com o número do alvará de funcionamento, né, pela vigilância sanitária, com 6 meses ele pode fazer a doação, tá? Mas normalmente as pessoas não pegam essa declaração, né, não têm acesso a essa declaração com o número do alvará de funcionamento da vigilância,
então ele tem que aguardar 1 ano para poder fazer a doação, tá? A acupuntura são 6 meses, o piercing são os 3 dias, e aí tem as outras questões também. Tem alguns medicamentos que impedem a doação e tem outros que não, né? A gente sempre orienta no Hemocentro, o pessoal até entrando em contato pelo nosso 0800. Se ele tiver alguma dúvida, se estiver na época dele doar, se ele quiser agendar a doação, ou se ele quiser saber sobre esse medicamento que ele toma, a gente pergunta, pode perguntar para as enfermeiras, e responde para ele quanto tempo, se ele pode, se ele não pode, né? Para evitar também essa questão, às vezes, dele ir e de repente chegar lá e não poder doar, porque às vezes toma algum medicamento, né? Lógico que a gente, independente da época da pandemia, sempre foi uma orientação, né? Se está gripado, resfriado, com dor de garganta, não pode fazer a doação, né? Então, independente da pandemia, né, a gente já passava essa orientação. Mas assim, é básico, se as pessoas quiserem entrar no nosso site também, dar uma olhada. A gente tem um assistente virtual agora, que ele faz o agendamento para o doador, e dependendo, ele pode digitar o medicamento e alguns ali ele já consegue sanar essa dúvida também direto no site. Perfeito. Tem algumas restrições, né? Mas a gente tem agora bastante acesso à informação. Basta a gente se esforçar um pouco, pesquisar, né? A gente sabe que tem essas pequenas restrições, mas nada às vezes que impeça a gente de aguardar um período e conseguir fazer a doação. E bem, como você bem lembrou, a gente está numa pandemia, né? Passando por uma pandemia, e essa coleta é feita no ambiente hospitalar, né? Como que está funcionando agora? As pessoas estão com receio de ir ao hospital por conta da contaminação pelo coronavírus. Os cuidados vocês já vêm fazendo isso ao longo dos anos, né? Como você bem lembrou. Mas como que está funcionando assim nesse momento atípico? No começo da pandemia, né, como a gente ficou muito, tá todo mundo aprendendo ainda, né? Ele não passou ainda, né, a pandemia, é uma coisa que ela ainda está acontecendo, a gente está vivendo isso, né? Então, assim, no começo, nos primeiros meses de março, abril, foram os melhores aqui para nós em Ribeirão, os meses que a gente teve o maior número de doadores, né? Porque a gente fez campanhas nesse sentido, né? Com medo do que poderia acontecer nos próximos meses, né? Então, a gente teve uma resposta muito boa, assim, dos doadores, né? Ainda bem. E só que aí, né, como as coisas foram se agravando, né, o comércio começou a fechar, aí a gente passou por dificuldade, né? Então, assim, tá bem devagar, né, o número de doações. Algumas cidades estão começando agora a trazer alguns doadores, eles não podem trazer um ônibus lotado, mas aí eles diminuem o número, vamos supor, então o ônibus tem 40 lugares, eles diminuem o número de pessoas para 20 e às vezes conseguem levar algumas pessoas, né? Então, assim, as coisas estão começando a funcionar devagarinho, né? Até porque tudo está voltando, as pessoas estão voltando a trabalhar, as escolas, algumas já estão voltando a funcionar, né? Então, assim, é só tomar o cuidado, é o que a gente fala, né? E como você bem falou, é um ambiente hospitalar, a gente já está acostumado com isso. A gente tem álcool gel em todas as etapas, afere a temperatura, o doador não entra com máscara, fica o espaço, né? Na recepção, entre as cadeiras, de 1,5 m, para os doadores poderem se sentir mais seguros, né? Colocou aquele vidro, né? Aquele acrílico na recepção, né? Para tanto resguardar o funcionário como o doador. Os EPIs a gente sempre usou, né? E agora a gente continua, porque o Hemocentro não fechou, ele não parou, né? Como hospital. Começou a pandemia, a gente aprendeu com ela e a gente continuou. O nosso serviço não tem como parar, né? É um serviço essencial. E aí a gente continua pedindo para as pessoas continuarem indo também, né? Porque, querendo ou não, tem muita gente dependendo, né, do sangue, das pesquisas, né? Que nem a gente também começou a fazer a pesquisa com o plasma Covid. Então, assim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E os estoques, eles não podem ficar abaixo.
Então, a gente tem que continuar com essas campanhas, incentivando para que as pessoas possam ir. Ela pode agendar o horário dela, se ela quiser, para ser atendida naquele horário, ser atendida e depois já ir embora, né? Para não ficar muito tempo esperando. Então, a gente procura fazer o melhor. É uma preocupação, né? Infelizmente, a gente está passando por essa pandemia e é normal as pessoas se preocuparem, né, com a saúde delas também, né? Mas como você disse, vocês estão tomando todos os cuidados. Quem teve Covid, né, também pode doar, respeitando o período, né, de cura, né, depois dos 15 dias. Então, é muito seguro. É importante a gente falar isso para as pessoas, para que elas não deixem de fazer a doação, né? Como você citou, vocês não param, né? E as pessoas continuam precisando do sangue. Isso não é interrompido assim de uma hora para outra. E Marina, eu queria só trocar um pouquinho de assunto, né? A gente acabou passando por esse assunto da pandemia, não teria como a gente fazer essa entrevista sem tocar no tema, mas recentemente foi aprovada a liberação dos homossexuais para fazerem a doação, né? Isso também era um preconceito por conta do HIV, da AIDS, que as pessoas às vezes não aceitavam que os homossexuais pudessem fazer a doação. Eu queria que você tocasse nesse ponto, explicasse a importância também, não só de desmistificar esse preconceito, mas também é uma ajuda para vocês, né, fortalecerem o banco de sangue. Na verdade, a legislação mudou, né? Essa questão que tinha, né, na entrevista, né, perguntando da questão do relacionamento, era em todos os hemocentros, né? Não era exclusivo do Hemocentro de Ribeirão, ou é no Brasil inteiro, né? Cada país tem a sua lei própria, tem país que não admite ainda de forma alguma, tem países que liberam, então, né, é uma legislação nossa, né, do Brasil aqui. Então, assim, essa questão da triagem, ela foi criada a partir de um estudo epidemiológico, tal, né, que foi feito. Isso mostra que a legislação não como que eu vou explicar? Não é uma coisa, ela não é inflexível, né? Ela pode mudar, né? As coisas vão mudando conforme tudo vai evoluindo, né? E a gente vai aprendendo. Então, essa questão mudou, a gente se adequou e normal, é como, né, a gente atende o doador, a pessoa, Sim. né? Não tem mais essa questão de gênero. Eu acho que isso é o mais importante. Sim, porque exatamente, porque não deixa de ser uma pessoa saudável, né? Quantas pessoas saudáveis que são homossexuais que poderiam doar o sangue, né? Ajudar outras pessoas, infelizmente, passavam por essa barreira, né? E ainda bem que a nossa legislação se atualizou, como você bem disse. Se você quiser complementar. O que eu ia complementar é que, assim, e aí ele vai ser avaliado como qualquer pessoa. Então, assim, tem as questões de tempo de relacionamento, né? Vamos supor, começou um relacionamento novo, ou de repente a pessoa trai o parceiro. Então, tudo isso vai ser avaliado como uma pessoa. Vai passar pela mesma triagem, né? Pela mesma triagem. Então, isso é bom deixar claro também que, assim, o critério é o mesmo, independente se é homem, mulher ou homem que faz sexo com homem. Não tem distinção. Ele vai passar pela triagem como qualquer pessoa. Perfeito. Marina, o nosso programa aqui está chegando ao final. Eu queria deixar esse espaço, né, para uma última fala, para você deixar algum recado para o nosso telespectador e também explicar um pouquinho como que faz para fazer a doação. É só entrar em contato com o centro da cidade? Como é que funciona? Tem algum número geral ou é só procurar uma localização mais próxima de você? Aqui em Ribeirão Preto, né, a gente tem 2 unidades. A pessoa pode entrar em contato pelo 0800. Nosso 0800 é 0800 979 6049. Ele tem a opção de fazer o agendamento ou tirar dúvidas, né? Através do nosso assistente virtual, que é no site do Hemocentro, né? RP. A gente tem Instagram, Facebook. Quem quiser procurar, conhecer nosso trabalho, também pode, né? Entrar nessas redes sociais para poder acompanhar as campanhas e todo o trabalho.
né? E para quem mora, né, em locais, tem que procurar o hemocentro mais próximo, né? Ou banco de sangue, porque existem. Todo mundo está precisando de ajuda agora, né? É uma coisa nacional. O pessoal está tentando se adequar a isso e a gente está tentando lutar que o negócio que as pessoas não fiquem sem receber, né, a transfusão de sangue. Então, assim, na verdade, o que eu quero dizer é isso. Se a pessoa tem dúvida, tá com medo, liga, agenda o horário para ela ir. Vai durante a semana, a gente funciona todo dia. Para quem está trabalhando, a gente funciona no sábado, no domingo, no feriado, né? A gente tem várias opções, né? Tem o atendimento no campus, tem no centro da cidade, né? Tem as outras unidades espalhadas aqui no interior, né? No estado de São Paulo. Então, assim, a gente tem várias opções. É só para as pessoas não deixarem de fazer a boa ação, né? Por conta da pandemia. Leva o álcool gel, se tiver dúvida, vai de máscara e sempre que puder ajudar outra pessoa, pelo menos doar umas 2 vezes por ano já ajuda bastante. Já ajuda muito, né? Então, sem desculpa, a gente conversou aqui com a Marina Braga, sem desculpa para quem quiser fazer a doação de sangue, ter esse primeiro contato. Ela falou aqui durante a entrevista, é só 10 minutinhos, né? Que pode salvar até 4 vidas. Então, muito importante a doação de sangue e os cuidados estão sendo tomados aqui durante a pandemia. Então, vocês podem tranquilamente fazer essa doação. Eu queria mais uma vez agradecer aqui a Marina Braga, que é assistente social do Hemocentro da USP. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e agradecer a todos vocês que acompanharam a Alesp Conecta de hoje. E se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só acessar o nosso canal no YouTube ou ficar ligado na nossa programação. Até a próxima!